Existe uma fascinação no coração humano pelo que é proibido. Um sussurro que nos diz que a água roubada é mais doce, que o pão comido às escondidas é mais saboroso. É uma mentira tão antiga quanto o Jardim do Éden, mas que se veste com roupas novas a cada geração, prometendo excitação, prazer e liberdade, longe dos olhos vigilantes das regras e dos compromissos. Bem-vindo ao nosso 5º dia de jornada por Provérbios. E hoje, Salomão, o mestre da sabedoria, nos entrega não apenas um conselho, mas um mapa, o mapa de um campo minado. Ele vai nos guiar por um dos territórios mais perigosos e destrutivos da experiência humana, o da infidelidade e da imoralidade sexual. Mas ele não vai apenas apontar os perigos. Ele vai nos mostrar onde está a fonte secreta da água mais pura e satisfatória. Qual é o verdadeiro preço de um momento de prazer ilícito? E qual é o segredo para uma paixão que não apenas dura, mas que se aprofunda e embriaga a alma por toda uma vida? Fique comigo até o final desta análise, pois as respostas que Salomão nos dá são, ao mesmo tempo, aterrorizantes e maravilhosamente libertadoras. O capítulo começa com a mesma ternura de um pai preocupado. Filho meu, atenta para a minha sabedoria. A minha inteligência inclina o teu ouvido. Ele está dizendo, preste muita atenção agora. O que vou te dizer pode salvar a sua vida. E então, ele começa a pintar um retrato. O retrato da sedução. Parte 1. A investigação. Quem é a mulher estranha? Salomão nos apresenta uma figura que ele chama de a mulher estranha, ou a mulher adúltera. Ouça a descrição poética e perigosa, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos firmam-se no inferno. A isca é doce, palavras suaves como o mel, um toque macio como o azeite. A promessa é de prazer, de afirmação, de aventura. E aqui precisamos fazer nossa primeira investigação teológica. Quem é realmente essa mulher estranha? Na camada mais imediata e literal, Salomão está sim alertando seu filho contra a tentação física do adultério. Ele está dando um conselho prático sobre os perigos de se envolver com uma pessoa que não seja sua esposa. Este é o aviso claro e direto. Mas grandes teólogos, desde os antigos rabinos até pastores contemporâneos como Tim Keller, nos mostram que há uma camada muito mais profunda aqui. Em toda a Bíblia, a infidelidade sexual é a metáfora mais poderosa para a idolatria. O profeta Oséias viveu essa metáfora em sua própria pele. Jeremias e Ezequiel constantemente se referiam à idolatria de Israel como adultério espiritual. Então, a mulher estranha é mais do que uma pessoa. Ela é um arquétipo. Ela é a personificação de toda e qualquer tentação que nos chama para longe da nossa aliança com Deus. Ela é a voz do materialismo que diz, busque a mim e você terá segurança. Ela é a voz da soberba que sussurra, siga seu próprio caminho, você não precisa de Deus. Ela é a voz de qualquer ideologia ou prazer que se apresenta com lábios de mel, prometendo satisfação, mas cujo fim é a amargura e a morte espiritual. Este capítulo não é apenas sobre sexo, é sobre lealdade. Lealdade à sua aliança matrimonial e, em última análise, lealdade à sua aliança com o Deus vivo. Parte 2. A autópsia do regret, analisando as consequências. Depois de nos mostrar a isca, Salomão nos força a olhar para o resultado final. Ele nos convida para uma espécie de autópsia, para examinar o cadáver de uma vida que cedeu a essa tentação. E as consequências, descritas a partir do versículo 7, não são castigos arbitrários de um Deus zangado. São o resultado natural, a colheita inevitável da semente que foi plantada. É a lei do bumerangue espiritual. Primeiro, a perda da honra,
e do futuro. Versículo 9. Para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. A palavra honra aqui pode significar vigor, dignidade, o melhor da sua vida. A infidelidade rouba seus melhores anos, sua reputação, seu legado. Você entrega o que tem de mais precioso para algo cruel e passageiro. Segundo, a perda da riqueza. Versículo 10. Para que não se fartem os estranhos dos teus bens e o teu trabalho não vá para a casa alheia. A infidelidade quase sempre tem um custo financeiro devastador. Lares são divididos, fortunas são gastas, a energia que deveria ser usada para construir é desviada para manter uma vida dupla. O trabalho de uma vida inteira pode ir para o ralo. Terceiro, a perda da saúde. Versículo 11. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Salomão é gráfico. Ele fala de um corpo que se consome, seja por doenças venéreas, que eram uma sentença de morte em seu tempo, seja pelo estresse e pela ansiedade que corroem a saúde física e mental de quem vive na mentira. O corpo paga o preço do pecado do coração e, por fim, a consequência mais terrível, o arrependimento tardio. Versículos 12 e 13. E digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Esta é a voz do inferno pessoal, o som do e se? E se eu tivesse ouvido? E se eu não tivesse cedido? É a agonia de olhar para trás e ver a própria vida em ruínas, sabendo que tudo poderia ter sido diferente. É uma dor que Salomão nos faz sentir para que nunca tenhamos que vivê-la. Parte 3. A prescrição divina, a fonte secreta da alegria. Depois de nos levar por este vale sombrio, Salomão não nos abandona lá. Ele acende a luz. Ele nos mostra a saída. Se a mulher estranha é o veneno, agora ele nos apresenta o antídoto. E aqui, a linguagem do capítulo muda drasticamente. Torna-se bela, íntima e, para alguns, até chocantemente apaixonada. A partir do versículo 15, ele nos dá a prescrição divina. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu próprio poço. Que imagem poderosa! Uma cisterna, um poço, no Antigo Oriente, era uma propriedade privada e valiosíssima. Era a fonte de vida de uma família. Salomão está dizendo: por que você iria procurar água suja em fontes públicas e contaminadas, quando Deus te deu uma fonte particular pura e que é toda sua? Ele está falando da aliança do casamento. A solução para a tentação não é apenas dizer não ao que é proibido. É dizer um sim entusiástico e apaixonado ao que é sagrado. E ouça como ele descreve essa paixão. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem em todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. A palavra hebraica para atraído perpetuamente, shagá, pode ser traduzida como ser cativado, tropeçar de paixão, ou até mesmo ser embriagado. Salomão está usando uma linguagem de êxtase para descrever a alegria da intimidade sexual e emocional dentro do casamento. E aqui está uma curiosidade que quebra o estereótipo de que a Bíblia é um livro puritano e antissexo. Deus não é contra o prazer. Ele o inventou. Ele projetou o ser humano para sentir um prazer intenso, uma alegria embriagante na intimidade. O que ele é contra é o prazer roubado, o prazer que vem fora da aliança, o prazer que promete vida, mas que, por estar desconectado da fonte da vida, sempre termina em morte. A prescrição de Deus para a tentação não é a repressão, mas a celebração apaixonada do dom que Ele mesmo nos deu. Parte 4. O lembrete final, os olhos de Deus e as cordas do pecado. Então, por que seguir este caminho? Por que se esforçar para guardar o coração e celebrar a aliança?
Salomão conclui com o lembrete final, a realidade inescapável que coloca tudo em perspectiva. Versículo 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Nada está escondido. Não há segredos para Deus. A vida que vivemos em particular é um livro aberto para o nosso Criador. Este não é o olhar de um policial cósmico esperando para nos pegar. É o olhar de um pai que vê tudo, que conhece o fim de cada caminho e que nos ama o suficiente para nos avisar sobre o campo minado. E ele termina com uma imagem sombria e poderosa do que acontece quando ignoramos os avisos. Versículo 22. Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Perceba a imagem. O pecado não é apenas um ato isolado. Cada vez que cedemos, estamos tecendo mais um fio. Com o tempo, esses fios se tornam cordas grossas, uma armadilha que nós mesmos construímos. O pecado promete liberdade, mas seu produto final é sempre a escravidão. A pessoa fica presa, detida, não por uma força externa, mas pelas consequências de suas próprias escolhas. E assim, fechamos o capítulo 5. É uma jornada sóbria, mas necessária. É um conto de duas seduções, de duas fontes, de duas sedes. A sede pela água roubada da mulher estranha, seja ela uma pessoa ou uma idolatria, que promete doçura, mas entrega veneno e morte. E a sede pela água pura da sua própria cisterna, a fonte da aliança e da fidelidade que Deus nos deu para nos satisfazer, nos alegrar e nos embriagar de amor por toda a vida. A pergunta que ecoa através dos milênios a partir deste capítulo é: de qual fonte você tem tentado saciar a sua sede? Qual dos avisos ou qual das promessas deste capítulo mais impactou você? Foi a dupla identidade da mulher estranha, a descrição gráfica das consequências, ou a beleza da paixão dentro da aliança? Deixe sua reflexão nos comentários. Se este mapa te ajudou a enxergar melhor o caminho, deixe o seu like para que mais pessoas sejam alertadas e encorajadas, e compartilhe o vídeo. E prepare-se, inscreva-se e ative o sininho, pois amanhã, no capítulo 6, Salomão nos dará avisos práticos sobre perigos do dia a dia, desde dívidas financeiras até a preguiça. Que você encontre sua alegria e satisfação na fonte que Deus te deu e que seus caminhos sejam sempre retos diante dos olhos do Senhor.